Potência do Mínimo, segundo Clarice Lispector, realizada pela psicanalista Eliane Robert e mediada pelo jornalista Schneider Capegiani. O card, Clarissa, sobre fundo rosa, é um desenho dela, cabelos ao vento, ela tem sobrancelhas finas, arqueadas, olha para a direita. Está envolta num manto estampado com a Praça Maciel Pinheiro. Entra a tela, no canto superior esquerdo, Eliane Robert, uma mulher de cabelos Chanel, na altura da nuca, usa óculos agateados e camisa sem manga marrom. Atrás dela, um estante. Pronto. Schneider, Noite, tem bigode, cabelos Carpegiani, escuros, como eu falei um pouco usa na primeira vermelho e live do atrás dia, com o Benjamin um Moser, janelão a de gente está vidro. fazendo uma espécie de visita guiada a Clarice Lispector por conta dos 100 anos Intérprete de dela, Libras no canto hoje e superior amanhã. direito. Esse evento, ele tem a Semana do Livro de Pernambuco, uma produção e realização da Vox Produções, ideação e companhia de eventos, tem a parceria da Secretaria de Educação do Recife e apoio das empresas com acessibilidade e focos. Para a segunda live do dia, desde que eu comecei a pensar nessa visita guiada da Clarice, ainda no mundo pré-pandemia, um dos primeiros nomes foi da Eliane Robert Moraes. Eliane Robert Moraes é professora da USP, um dos maiores nomes do Brasil sobre Marquês de Sade. A gente escreveu, organizou o corpo de várias obras também que falam sobre a sexualidade na literatura brasileira. E logo que eu tive a ideia dessa live, eu pensei em chamar a Eliane para a gente conversar sobre A Via Cruzes do Corpo, que é um dos meus livros favoritos de Clarice. E aí a Eliane faz assim: eu tenho outra ideia. E essa outra ideia Eliane sorri, um dos meus contos baixa a favoritos de cabeça e Clarice, sorri. eu acho que um dos mais misteriosos de Clarice, que é A Menor Mulher do Mundo, que ela vai falar já já. Mas a ideia da mesa que ela falou foi o seguinte: foi a potência do mínimo segundo Clarice Lispector. E no resumo que a Eliane mandou para mim, que é um trechozinho de um dos textos lá do livro A Descoberta do Mundo, que é o que é a angústia, que me convenceu de deixar a Via Cruz do Corpo para outro momento. A gente já basta de Via Cruz, que a gente já está no meio da Via Cruz. Que é a seguinte frase: o que é vivo, por ser vivo, se contrai. Eliane, boa noite. Schneider tem os cabelos desgrenhados, pretos, curtos nas laterais da orelha, vocês podem mandar perguntas acima da orelha, tem um piercing na sobrancelha. Boa noite, quero dar boa noite a todos. Boa noite, Schneider. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de estar aí em Recife, mas eu estou me sentindo um pouquinho em Recife, só de estar conversando aqui com você. Esse Recife que a gente ama e que também é a cidade de Clarice, né? Ele está sentado. Então, acho muito bonito a gente poder estar, né? Quer dizer assim, tá em Recife falando de Clarice. Pois é, a Clarice tem um fragmento ali na Descoberta do Mundo, né? Essa espécie assim de fala, ou uma enquanto fala, gesticula com a mão. Clarice, esse livro, que é um livro encantador, né? Importantíssimo, e ela tem esse fragmento que se chama O que é Angústia, e num determinado momento do fragmento ela aparece com essa frase, ela diz assim: o que é vivo, por ser vivo, se contrai. E a Clarice está falando de angústia, e aí, obviamente, ela está dizendo: angústia faz parte da vida. Aliás, ela diz isso: angústia faz parte. 2 pontos. O que é vivo, por ser vivo, se contrai. Mas ali tem um movimento, né? Quer dizer, você vai pensar a vida mesmo, né? Toda a vida, como um movimento de contração, né? E que está ligado muito provavelmente à angústia, e depois de algo que solta.
E esse movimento de contração, de repente, eu percebi que aquilo era muito importante em Clarice, porque a Clarice, na obra inteira, valoriza um jogo que é o da redução, daquilo que vai para o mínimo, daquilo que é o sopro de vida. Né? Quer dizer, a vida, a Clarice está buscando entender a vida, né? Nessa sua literatura de Ela usa alta as mãos para voltagem falar filosófica, próximo ao ela quer rosto. entender a vida na sua partícula mínima, ou a gente poderia dizer, né, na sua contração talvez máxima. Então, é interessante que a Clarice tem no mesmo livro um outro texto fabuloso que se chama A Geleia Viva como Placenta, no qual ela vai descrever um sonho que ela tem com uma geleia que é apenas uma matéria viva. Né? Então, isso seria uma espécie de partícula viva. E ela diz, num determinado momento, que ela está descrevendo essa geleia, né, que é uma matéria ali informe, uma matéria, né, apenas uma matéria, e ela diz uma coisa também que me inquieta, ela diz assim, tudo é vivo, primário, lento, tudo é primariamente imortal. Então, assim, há uma vocação aí para a vida nessa frase, né, que é tão importante, essa ideia de que Schneider olha tudo com é interesse. primariamente imortal. Virtualmente, todos Apoia o nós rosto na mão somos sobre a boca. imortais. É diferente dessa conversa que tem, às vezes até meio lugar comum, que se diz assim, a pessoa, a partir do momento que ela nasce, ela já está morrendo. Me parece que a Clarice pensa um pouco o contrário disso. Ela diz, no momento que você nasce, você se abre para ser virtualmente imortal. Então, esse jogo dessa matéria mínima, também tão cheia de espiritualidade, né? Eu gostaria de associar um pouco, né, essas citações uma à outra e interrogar essa protagonista do conto que eu também adoro, que é o conto que está em Laços de Família, foi um conto lançado originalmente em 1960, e está nesse livro fabuloso também, né? Laços de Família, e que se chama A Menor Mulher do Mundo, e cujo enredo é bastante simples, eu acho que um montão de gente conhece, que é um explorador francês, assim, bem etnocêntrico, bem característico, né, daquela visão colonialista. Ele, então, supostamente vai para o centro da África Equatorial, né? Ele é um explorador, e lá ele topa com os pigmeus menores que existem no mundo, e dentro, né, desse grupo de pigmeus ele vai, então, topar com a pigmeia menor ainda que todos, e ainda com o fato dela estar grávida. Ela tem 45 centímetros. Então, há uma série de considerações que o narrador faz sobre essa personagem, e depois a gente tem um salto assim, da selva africana para o Rio de Janeiro, mais urbano, contemporâneo, e terá saído no jornal uma foto dessa pigmeia, em tamanho natural, e aí o narrador vai entrando na casa de uma série de pessoas e percebendo qual é o impacto e este ser tão pequeno, essa coisa tão mínima, que até dá dúvida se ela é humana ou não, qual é o impacto que ela tem sobre as pessoas. Né? Logo, o primeiro impacto que tem é do próprio explorador, que diz escura como um macaco. E aí a gente já vê a tonalidade dele, tanto em termos de racismo, como da impossibilidade de ver o outro e de considerar o outro humano. Né? Ele prefere levar ali até os macacos. Né? Ela olha para frente, aí nós lê, vamos saber que a Menor Mulher gesticula, do Mundo pertence esfrega as mãos, à raça de gente. Tem um faz momento como que se ele fosse
essa aspas, racinha de gente, a palavra que raça. chama Licoalas, e é uma raça em extinção. Então, além de... Vejam só as figuras, todas elas são de contração. Além dela ser mínima, ela está grávida de um bebê mínimo, ela é de uma racinha que ainda Novamente, como está se em fosse aspas. extinção. Então, a gente vai tendo um fechamento, né, que vai Gira as trabalhando com mãos essa ideia em direção desse dela própria. mínimo humano. E o conto é muito interessante porque ele joga, apesar de a gente estar falando da menor mulher do mundo, ele vai jogar com dois movimentos que são estruturantes do conto. E um é exatamente o contrário, o movimento de ampliação. Né? Esse movimento, isso que eu chamo movimento, um procedimento estruturante do conto, que vai ser presente nas inúmeras enumerações, né? Tudo assim, é um monte de coisa, né? E ainda também uma proliferação de enunciados muito hiperbólicos, cujo melhor exemplo está na fala do explorador, quando ele se dá conta da magnitude da descoberta dele. Ela é mínima, mas a descoberta dele tem uma magnitude incrível. Ele diz assim, o narrador diz, o coração dele bateu porque esmeralda nenhuma é tão rara, nem os ensinamentos dos sábios da Índia são tão raros, nem o homem mais rico do mundo já pôs os olhos sobre tanta estranha graça. Ela lê. Ali estava uma mulher que a gulodice do mais fino sonho jamais pudera imaginar. Então, você joga ali com aquilo que é o grande, né? Até a ideia que está no título, a menor mulher, ela supõe algo muito grande, porque dentro dessa escala, ela é a menor de todos, o que faz dela A maior. de um determinado grupo, né? Então, você tem esse jogo da ampliação, Ele se apoia na né, da mão e olha com atenção. multiplicação, do gigantismo, e você tem o outro lado, que é até o principal, né? Mas ela imediatamente te cria um paradoxo, e o outro lado, na outra operação simbólica estruturante soberana no ponto, é a redução. E aí é curioso, Aliane, só Ele um parêntese aponta com que o você dedo. falou agora, nessa questão dela ser a menor e ser a maior ao mesmo tempo. Você até comentou antes que saiu Põe indicador sobre a boca, no em queixo. tamanho natural no jornal. Isso choca a gente, né? A partir do momento em que em tamanho natural seria a página, basicamente o jornal inteiro. Ele volta a jogar com isso. É a menor, mas é a maior. O tempo todo. Por isso que eu dei esse título, A Potência do Mínimo, porque assim, ela é muito pequenininha, a raça está em extinção e tal, mas tem alguma Abre coisa, e fecha a mão, as duas mãos, ela. Ali, né? Essa redução ela vai aparecer assim, de diversas formas no conto, mas ela vai aparecer muito nos diminutivos, né? A racinha de gente. Ai, coitadinha, olha o retratinho. Simula uma aspa com os dois dedos. A barriguinha dela, indicador e média. Né? Tem aqueles adjetivos, né? Os substantivos e adjetivos, mais das vezes, assim, muito carregados de preconceito, né? Dessazinha, dessa pequenininha, dessa que é quase nada, mas a narradora, o narrador, ou a Clarice, vai dizer, não tendo outros recursos, ela estava reduzida à profundeza. Então, aí, ela dá essa virada também, entendeu, Schneider? Ela é reduzida à profundeza, né? Uma redução, portanto, que não se dá a ver a olho nu, né? Que ela impede, mas que ela, quer dizer, ela não se revela na visibilidade, né? Mas que ela vai se revelar de outras formas, né? Quer dizer, esta menor mulher do mundo, ela guarda qualidades nossas, né?
essenciais, porque aqui a gente está falando efetivamente de essência. É uma palavra assim, muito complicada hoje, né? A gente se recusa um pouco a falar de essência, mas a Clarice não tem o menor problema. Efetivamente, ela está trabalhando com essa ideia de essência. Eu vou me permitir aqui citar um pensador que eu gosto muito, infelizmente já não está entre nós, que é o Zé Américo Mota Peçanha, falando da GH, da barata, né? Ele fala um negócio que cai super bem aqui sobre esse processo de redução. Porque ele diz que esse processo de redução tem que ser, Clarice sempre tem que reduzir. Então, para chegar lá, diz ele, eu estou citando, é preciso reduzir ainda mais. É preciso ir ao ser humano, mas tão pouco, tão primitivamente humano, tão pequenamente humano, que tem que se ir para a menor mulher do mundo. E que, como se não bastasse, essa mulher está grávida. Então, ele vê ali, estou citando, um recuo antropológico e biológico, uma redução fenomenológica. E ele vai dizer, Clarice busca a semente na semente, esta forma de já estar se buscando a essência. Então, essa fala, para quem está familiarizado com a obra de Clarice, para os leitores que conhecem a Clarice, logo vão reconhecer nessas palavras não só aquela barata da GH, ou a menor mulher do mundo, que é chamada de pequena flor pelo explorador, mas uma extensa série de figuras que vão compor o imaginário da Clarice, todas elas aludindo, de alguma forma, a esta forma mínima de vida que interessa tanto para a escritora. Então, são figuras sempre suscetíveis de desdobramentos, porque, como a gente sabe, o que é vivo, por ser vivo, se contrai. Então, o menor sempre pode se mostrar. Então, lembro para vocês o ovo, não é? Porque Clarice adora o ovo, é fundamental. A água viva, a baba, aquela baba do cérebro, o ectoplasma, a pulsação de uma tartaruga arfando, a massa interior de uma barata esmagada, todas essas imagens, né, que traduzem esse desejo obstinado da Clarice de conhecer o mais ínfimo sopro de vida. E aí a gente já está falando, né, também do livro póstumo dela, né? Este mínimo sopro de vida que vai passar a obra inteira por uma interrogação muito vertiginosa do que é insuficiente, insignificante e mesmo informe, como é o caso da massa da barata ou da geleia, né? E no caso da pequena flor, esse raríssimo exemplar de uma racinha de gente condenada à extinção, ela vai ganhar uma qualificação muito particular dentro do conto, no momento que o narrador diz: foi, pois, assim que o explorador descobriu, toda em pé e aos seus pés, ela lê, a coisa humana menor que existe. Schneider aí, balança a cabeça positivamente. Já está totalmente, né, tomado por essa ideia de uma potência ali que não tem nome. É a coisa humana. Né? O que é isso, a coisa humana? E eu pergunto que, normalmente, nós opomos humano e coisa. Humano é vivo, é animado. A coisa é inanimada. Né? O mundo das coisas é o mundo do inanimado. E o humano, sendo animado, tem vida, não é mas a Clarice vai ligar a coisa ao humano.
Novamente ela olha para a Então, tela, essa coisa humana, lê de outra tela. ela tem um ponto que ela tangencia o inanimado, e o inanimado mais radical, que é o cadáver. Porque o cadáver também é uma redução à coisa. E é uma passagem do conto em que o narrador, então, vai levando, né, o leitor a entrar em vários apartamentos de um prédio bem classe média do Rio de Janeiro, né, bem urbano, né, a gente já jogou a selva lá africana, e ele vai entrando em casa a casa, e vai vendo como é que as pessoas reagem a ela. Então, é genial, né? Quer dizer, quem leu, leia. Mas eu só quero lembrar uma das casas que é muito impressionante, o que ele vai narrar. Ele entra numa casa de um menininho, e esse menininho fica pensando até em brincar com ela, como se ela fosse um brinquedo, né? Ele A flor, sorri, e balança a cabeça, depois que ele concordando. pensa nisso, a mãe dele olha no espelho e ela vai relembrar uma cena que uma cozinheira contou para ela. E é uma cena assim, altamente impactante. Eu vou citar aqui 3, 4 frases dela. Essa mãe lembrando que a cozinheira contou da sua infância quando vivia no Ela fala que é a orfanato. sobrancelha. Cito: não tendo boneca com que brincar, a maternidade já pulsando terrível no coração das órfãs, as meninas sabidas haviam escondido da freira a morte de uma das garotas. Guardaram o cadáver no armário até a freira sair e brincaram com a menina morta. Deram-lhe banhos e comidinhas, puseram-na de castigo, somente para depois beijá-la, consolando-a. Disso, a mãe se lembrou no banheiro e abaixou as mãos tensas, cheias de grampos, e considerou a cruel malignidade do nosso desejo de ser feliz. E aí, essa passagem, eu fico arrepiada só de ler mais uma vez, porque eu acho que é incrível, né? Ele é um trecho que ele vai concentrar diversas sobreposições, né? A Hilde Rosenbaum, Tem uma ela falha no traz áudio. uma interpretação O muito intérprete interessante. Libras Ela diz: veja como para. concentram-se várias maternidades aqui. A mãe pigmeia, as Ele meninas do continua. orfanato que pegam um cadáver e transformam em bonecas sendo mães, né? A mãe do garotinho, e ela vai dizer, eu cito, tantos jeitos de viver a mesma função biológica, Snyder desde coloca aquela que o está dedo mais indicador na impelida à boca, natureza, a da mulher africana, esfrega até para a um lado e para o carência outro. perversa dos órfãos, passando pela perplexidade desta mãe que se olha no espelho. Faz que rói unha, Que se impõe quando a mãe morde a sorri unha. diante disso e diz que coloca entre o seu rosto de linhas abstratas a cara crua da pequena flor, uma distância insuperável de milênios. Então, a gente tem, quer dizer, tem algo que vai se aprofundando aqui no conto, né? E que a gente vai nos deixando a possibilidade de pensar essa coisa humana um pouco, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem essa alusão ostensiva ao cadáver, essa coisa humana é também uma coisa vivente para Clarice. Ela não se reduz à morte, ao inanimado. Isso eu acho um negócio incrível. O Moser falou agora mesmo, né, na outra intervenção, ele a literatura de Clarice tem uma esperança. Eu acho isso também. Até quando ela está pensando a coisa humana, não se esgota no apelo ao inanimado, sabe?
Quer dizer, nesse fundo sem fundo explorado pela Clarice, quem diz isso é a Berta Waldman, um texto também muito bonito. Ela diz, se por um lado o trabalho do explorador é o de tentar afastar a pigmeia da espécie humana, né, na sua perspectiva bem colonialista, de outro, o movimento da pigmeia é o de impor a sua humanidade despossuída de acréscimos civilizacionais, espécie de humanidade em estado puro. Então, volto aqui para aquela ideia, né, isso aqui da fala, de que tudo é vivo, primário, lento, tudo é primariamente imortal. A pequena flor, ela é esse ser vivo, primário, lento. Ela traz isso. A coisa humana é isso, é esse grão de vida. A gente poderia falar, não uma palavra claríssima. Eliana, eu fiquei pensando agora, essa questão da redução, essa questão da redução, ela vai passar... Ele coça o cabelo. De várias formas, sobretudo no final da carreira dela. Porque, por exemplo, essa redução, ela está no Sopro de Vida, que você falou, esse livro póstumo. A gente já sente essa redução quando a gente lê Água Viva, que tem uma tentativa aí de ao it da coisa, de reduzir ela concorda a com linguagem, a cabeça, né? O mínimo. Ao mesmo tempo, essa também é redução, que a gente também tem, que passou pela minha cabeça agora, de algum tipo de paralelo, em relação também à Macabea. A Macabea, porque ela é reduzida nessa humanidade. Vou o te computador lembrar no colo. uma frase de Clarice em Macabea. Ela diz sobre Macabea: ela pertencia a uma resistente raça anã, teimosa, que um dia talvez vá reivindicar o direito ao grito. A Macabea é a menor mulher do mundo também, né? Essa raça anã, esse pequeno, né, que também foi sufocado, né, no caso da Macabea e da menor mulher, também tem algo que está sufocado ali, nesse mínimo sopro de vida e nessas mulheres. Significa que sejam mulheres, né? Que é uma raça anã que talvez um dia vá reivindicar o direito ao grito. Por enquanto, ela está no seu silêncio. E essa redução ao silêncio dessas mulheres silenciosas ou silenciadas é uma coisa constante na obra de Clarice também, né? Essa redução ao mínimo. As pessoas, se a gente pensar Festa de Aniversário, que é um outro conto que talvez esteja antes desse... Acho que é o conto Feliz Aniversário, na verdade, é o conto anterior. Né? Que ele olha para o lado, lê, procura. Ela reduzida à velhice. Alguma coisa e olha para a gente. E silenciada e silenciosa naquela festa de aniversário. É como esse processo, né, de redução o tempo inteiro dela. Fiquei pensando. Ele tem um piercing na sobrancelha. A sua profundeza. Né? Então, Sim. tem isso que é interessante. Né? Tem algo ali que pulsa. Né? Toda vez que eu estou falando da Clarice, eu acabo fazendo esse gesto. Abre e fecha a mão. Tem uma pulsação. Agora com as duas mãos. Essa potência do pequeno é a menor potência de vida. Né? E isso é para Clarice a profundeza. Então, ela tem aquela outra personagem também que está aqui no Descoberta do Mundo, a Eremita, né? Que ela diz que tem reduzida a sua profundeza. Essa profundeza, a gente não fica sabendo o que é. Não, né? Quer dizer, ela é uma profundeza efetivamente do silêncio, porque
Porque justamente eu acho que a Clarice ela aponta isso para a gente, né? Mas ela deixa esse espaço preservado. Ela não vai lá cavar essa profundeza, não. Ela tem um respeito pelo silêncio dessas figuras, né? A gente poderia dizer que ela deixa um espaço em branco, a Pequena Flor também. Há várias coisas que a gente sabe sobre ela que a gente fica sabendo, mas não há explicação, ela não é explicada, né? Então, a escritora Clarice deixa um espaço em branco que preserva essa inviolabilidade do outro, né? O outro, a alteridade, é inviolável. Ela não vai lá para abrir, para devastar, né? Tem uma intérprete da Clarice chamada Daniela Kahn, que ela diz, né, que Clarice respeita a natureza indecifrável do outro. E a Pequena Flor é isso, né? Naquele mínimo grão de vida que está ali pulsando, e ainda carregando, né, um grãozinho menor ainda que o bebê, mas aquilo há algo de inviolável. Isso eu acho assim, uma coisa incrível, né, dela, porque ali há algo que resiste e que ela, como escritora, também resiste a dizer, a violar, a explicar, a inserir no nosso logos, né? Nós que somos aqui gente grande, né? E essa questão que estás colocando, Eliane, que é, na verdade, é uma relação de alteridade, basicamente, uma relação de alteridade, que a gente pode também pensar disso também como a dificuldade dessa alteridade ser essa expressão que se cola muito a Clarice, que é a palavra mistério. Sim. Eu fico pensando muito nisso agora, depois que tu falasse, essa dificuldade de lidar com a alteridade. Né? Sim. Quer dizer, lidar com a alteridade, não é? Nessa via aqui de Clarice, significa descobrir algo também sobre si mesmo que pode ser muito ameaçador, né? Quer dizer, é cada um descobrir a pequena flor que há em si, a macabeia, não é? Estas figuras. E é também entrar em contato com a angústia. Né? Ela sorri. Que tudo o que é vivo tem. Então, mas também, ele a olha se não sério, se entra em contato com isso, se com a mão sobre a boca. outras potencialidades, né? Então, quer dizer, um pouco pensando, né? O lado mais solar disso é lindo. A Clarice tem um texto em que ela descreve a motivação que ela teve para escrever esse conto. E é muito bonito, tem uma solaridade, assim, é muito bonita, até porque ela faz uma nota, né, sobre a origem desse conto, e ela está vivendo em Washington, né? Ela viveu um tempo lá com seu marido, que era um diplomata, e ela diz que a origem do conto teria sido sugerida a ela por um artigo de jornal americano em torno de uma pigmeia. Então, assim, tem um fato, né? É um fato ali, né? Ela já é mãe, ela, Clarice, ela está com o filho no colo num dia de verão e ela pega o jornal e lê a notícia de uma pigmeia, um jornal americano. E então, ela diz o seguinte, eu vou citar, ela diz assim, a menor mulher do mundo me lembra domingo, primavera em Washington, criança adormecendo no colo no meio de um passeio, primeiros calores de maio. Enquanto a menor mulher do mundo, uma notícia lida no jornal, intensificava tudo isso num lugar que me parece o nascedouro do mundo. 2 pontos, a África. Creio que esse conto vem do meu amor por bichos. Parece que
muitos bichos como uma das coisas ainda muito próximas de Deus. Material que não criou a si mesmo. Coisa ainda antes do próprio nascimento. E, no entanto, coisa já se pondo imediatamente de pé e vivendo toda, e em cada minuto vivendo de uma vez, nunca aos poucos apenas, nunca se poupando, nunca se gastando. Então, aqui, essa potência desse pequeno, que ela assimila que é o animal, ela era apaixonada, né, pelo bicho, ela tinha um verdadeiro encanto, uma paixão pelos bichos. Aqui você vê essa coisa da sua pulsação mais solar, se a gente quiser, né? Quer dizer, não é só aquela pulsação da angústia. Aqui essa coisa, né? A coisa já de pé e vivendo toda. Quer dizer, ao mesmo tempo ela diz isso, a frase é muito simples, e ela está descrevendo o mistério sem explicá-lo, né? Que é o que a Clarice faz, ela descreve na nossa frente o mistério, aquilo que é o incompreensível, aquilo que não tem nome, né? E daí o fato dela chamar de coisa, né? Esse significante, essa palavra coisa, é muito importante, né? Em muitos momentos ela chama esta coisa, né? Ela fala, essa palavra coisa, ela é polivalente na literatura de Clarice, né? Ela tem muitos significados muito plurais, né? Às vezes ela fala da coisa social também, né? E às vezes tem significados muito misteriosos, já que a gente está falando de mistério, né? Quer dizer, coisa não se conforma aos termos que tradicionalmente a gente associa, né? Como objeto, produto, utensílio, qualquer aparato inanimado e sem vida, né? Para ela, não. Coisa realmente pode ser muita coisa, pode ser qualquer coisa, né? No mais das vezes, esbarrando nessa ambiguidade, né? Essa daqui, eu acho que em português a gente tem palavras tão bonitas, palavras mais populares, né? Que é troço, treco, né? Negócio, jossa, esse trem, né? Essa coisa, né? Na língua brasileira, né? Então, no meio dessa polifonia, né, que a coisa tem para Clarice, a gente encontra esta coisa humana, a menor coisa humana, né? E que ela vai reconhecer ali como algo muito próximo aos bichos. Eu acho isso uma coisa muito bonita, né? Coisas ainda muito próximas de Deus, né? Quer dizer, tem essa evocação, que é uma evocação que eu acho que ela é menos religiosa e mais uma evocação desse mistério que é a vida, né? Uma evocação também da condição humana, né? A condição humana é esse mistério, né? E eu me lembrei agora, tu falando, só um parênteses, Eliane, eu me lembrei agora dessa questão da coisa e da relação dos animais. Ele balança o corpo enquanto fala. É Uma Tarde Plena. Segura o laptop para frente e para trás. Agora parou. Da coisa reduzida. Que gesticula com as duas mãos. E entra junto dela, e senta junto dela alguém que está com um sagui. E ela começa a olhar o sagui, e ela nunca tinha visto olhar o sagui de cara a cara com o sagui. Ela olha o rosto do sagui e fica justamente imaginando o reduzido do rosto dele. E ela fica impressionada com a expressão que ele tem, mesmo aquele rosto pequeno. E aí ela fica... Ao olhar esse bicho, ela diz assim, vai demorar muito para acontecer coisas, né, tão importantes. Eu vou até procurar essa frase, que é tão bonita. Assim, ele pega um livro grosso, essa questão que você está falando, aberto,
Porque ali E tem o observar. reconhecimento, né? Quer dizer, Exatamente. este olho, né, que permite um reconhecimento, né? Que é o que Folheia o livro e olha ela para ele. vai fazer com toda a bicharada dela, né? Porque a Clarice é cheia de bicho, é búfalo, é peixe, é barato, é macaco, é cisne, é baleia, os bichos mais variados, né? Gato, tartaruga, né? Cavalo. E acima de todos, galinhas, galinhas e galinhas, né? E aí a galinha até tem um texto muito bonito sobre esse negócio de coisa, que é um texto do João Camilo Pena, né? Que é um grande estudioso também de Clarice. Ele tem um texto em que ele vai analisar, né, aquele famoso conto da galinha, a partir da expressão, né, expressão alemã das Ding, que quer dizer a coisa, que é uma expressão muito mobilizada pela psicanálise, né? Então, essa coisa, para ele, a galinha, por excelência, é essa coisa clariciana, né? Então, a galinha habita um mistério, assim, plenamente, né? E que eu acho genial, porque aí você tem, né, essa ave totalmente sem nobreza, né? Não é um tigre, um leão, né? Não é um leão, né? O oposto, né? A galinha ali habitando, né? Quer dizer, sendo portadora mesmo daquela coisa, né? Que é incompreensível e viva, né? E botando ovo, né? Que é realmente um mistério, né? Eu encontrei esse trecho de Uma Tarde Plena, depois que ela olha o sagui, aí ela fala. Ele lê. Mas nesse mesmo dia aconteceram outras coisas, todas até que dentro da categoria de bens declaráveis, só que não eram comunicáveis. Essa Olha mulher para era, baixo, para o aliás, um colo, pouco silenciosa para si livro no mesma colo. e não se entendia muito bem consigo própria. Mas assim jamais se soube de um sagui que tenha deixado de nascer, viver e morrer só por não entender ou não ter entendido. De qualquer modo, foi uma tarde embandeirada. É lindo, é maravilhoso. Eu vou botar aqui na minha lista de bichos e coisas, porque é lindo isso, né? Quer dizer, essa ideia da vida solta, né? Da vida que prescinde de explicação, né? Ela é trazida, mas ela não, né? Quer dizer, ela não é explicada. E eu acho lindo também, porque aí acho que ali a Clarice realiza aquilo que é o desígnio da literatura, né? É trazer aquilo que só a literatura pode trazer, né? Então, ali ela, né? Quer dizer, é isso mesmo, quer dizer, é para isso, é para trazer isso, é para mostrar isso que a literatura existe, não é? Para trazer esse incompreensível, né? Ali na cara de um sagui, numa galinha ciscando, né? Num búfalo, né? Na metafísica de um ovo. E na vista de um ovo, né? É considerado, né, o ovo e a galinha um dos textos mais misteriosos para ela mesma, né? E que né, aquilo é um mistério, aquilo lá já é quase que uma oração, né? Lá no... então, quer dizer, eu acho que tudo isso se liga mesmo, né, a esse apelo à coisa humana que está na obra dela, né, e que reafirma aí, né, é muito importante também nesse fragmento que eu li, quando ela vai falar da África como nascedouro do mundo. É ali onde a coisa humana, né, se mostra. Talvez nós, né, tão distantes do nascedouro do mundo, já estamos tão civilizados, colocamos tanta coisa entre a nossa profundeza, né, e aquilo que a gente mostra, que ficamos muito longe desse nascedor do mundo, né? Então, no nascedouro do mundo que a gente
vai flagrar essa personagem que representa a coisa humana menor que existe, engendrando uma outra coisa vivente dentro de si, né? Então, não é por acaso que os intérpretes de Clarice, né, vão aludir a essa pequena africana, assim, a Berta Walden vai falar no signo vital, a Hilde Rosenbaum vai falar do magma primordial, e Peçanha, como a gente viu, vai chamar de essência, né? Quer dizer, que são expressões que reafirmam essa potência da personagem, que, a princípio, como você trouxe aqui também, ela é impotente. Né? Esse mundo colonial, esse mundo do imperialismo, esse mundo que manda o outro calar, que obriga o outro a calar, e que reduz o outro a coisa, aí não a coisa clariciana, a coisa que o colonialismo reduz o outro, ele justamente quer dizer, eles nos mostram a impotência da personagem. E a Clarice, ao longo do conto, ela está jogando com a potência. Ela sorri, e usa a as duas impotência. mãos em Ela sentido está contrário, confrontando meio essas abertas, duas perspectivas. Acho que ela faz gesticula enquanto um fala. montão de lugar. E Eliane, eu acho que pensar nessa potência do mínimo e dessa... Quando relê esse conto, fazia muito tempo que eu não tinha lido Na Mulher do Mundo, fazia muito tempo, e eu li hoje, né, por conta da conversa da gente. E ler esse conto, nesse momento que a gente está passando, o conto, aí ele se contrai ainda mais. É verdade. É impressionante, assim, ler ele hoje, eu acho que é uma coisa que eu acho que deve ter muito super fácil no Google para as pessoas que não têm o livro em casa, mas procurarem no Google deve ter muito fácil, mas o quanto esse texto ele se contrai nessa conjuntura que a gente está. Sim, pode falar. Eu concordo com você, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que a gente está assim, numa situação em que nós estamos sendo obrigados a interrogar a nossa profundeza. Né? Quer dizer, assim, a situação está nos empurrando a... Eu não sei se a gente a se defrontar com a nossa profundeza, porque a gente está tão armado ainda, né? Tão mais do que a pequena flor, né? Estamos tão longe do nascedouro do mundo, mas a gente está tendo que interrogar a nossa profundeza, né? O que fazer com ela. É porque, quer dizer, nós temos, né, essa ideia da contração que você está associando, ela obviamente tem a ver com o fato da angústia agora estar em alta, né? Quer dizer, como não ficar angustiado diante das cifras de mortos que o planeta todo está, né, quer dizer, nos jogando a cada dia, e como não ficar angustiado com as soluções que vêm sendo pensadas, né? Porque é um confronto também, tem uma potência e tem uma impotência, assim. Eu sinto, assim, por exemplo, agora a gente está falando de vacina, então eu sinto assim, um amor tão grande pelos cientistas, por cada pessoa que trabalhou nisso para, né, quer dizer, para a humanidade, ao mesmo tempo como a gente se sente tão impotente diante, né, nós não precisamos sair do Brasil para falar daqueles péssimos administradores da situação de pandemia, como nós temos aqui no Brasil, que deve ser entre os piores do mundo, né? Que também estão jogando essa impotência diante da gente. Né? Eu acho que o ponto ele está, né? Ele está nos colocando exatamente assim no limite, né? Quer dizer, nos permitindo interrogar esse jogo aí da nossa potência e da nossa impotência como humanos numa situação limite, né? Eliane, um leitor aqui, uma pessoa que está vendo a live, fez o seguinte comentário.
Eliane Vilmareias diz que a galinha é o verdadeiro herói clariciano. Olha, obrigada por lembrar a Vilma, uma amiga querida, uma intérprete maravilhosa de Clarice, muito possível. É isso mesmo. Eu só vou dizer o seguinte, é a heroína, hein? Heroína, exato. Galinha, vamos lembrar, fazer aqui lembrar aqui um viés de gênero, né? Então, e lembrar que é a galinha, né? Mas A galinha. a galinha é a grande heroína, e não tem nenhum herói que vá bater a galinha, não. Né? A galinha de Clarice é maravilhosa. A galinha de Clarice é a presidenta, né, dos animais. Né? É para lembrar a palavra do Rei Leão, a nossa rainha é a galinha. Isso mesmo, adorei. Viu? Ele, sorridente, Eliane, olha para baixo, outra pessoa aqui, Fernando Scheiber, ele fez o seguinte comentário. computador Mas no ao colo, afirmar, ela bebe água. pois está citando a menor mulher do mundo. Pois é, e isso ela não disse, mas seus olhos se tornaram tão escuros que o disseram. Pois é bom possuir, é bom possuir, é bom possuir. Nesse momento, o narrador não viola essa profundidade? Para séria, pensativa. Primeiro eu quero dar oi para o Fernando Scheiber e lembrar vocês que a gente tem entre nós um grande tradutor e pensador de Jorge Bataille, que é o Fernando Scheiber, cujo doutorado sobre Bataille eu tive a honra e a alegria de examinar. Então, o narrador, Fernando, o narrador esbarra, ele dá um toque, mas ele mantém, assim, eu acho que ele mantém inviolável essa criatura, sabe? Eu acho que no início do conto, quando nos é apresentada a pequena flor, a Clarice se vale de uma imagem extraordinária que dá pano para a manga para pensar esse conto, antes de dizer que a pequena flor, né, que a pigmeia está grávida, ela diz assim, e como uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, a pequena flor trazia um bebê dentro do seu corpo. Né? E essa metáfora da caixa dentro da caixa, que lembra aí as bonecas russas, né? Ela é uma metáfora do conto também, porque o conto é assim. Né? Então, eu diria que neste conto você nunca chega ao fundo. Quer dizer, eu digo assim, você não tem aquela devassa, né? Tem algo que fica absolutamente reservado, que ela não preenche e que nem é preenchível. Tem algo do coração, né? Quer dizer, deste coração selvagem, para a gente citar outra figura que nos interessa aqui, que é o primeiro livro da Clarice, Perto do Coração Selvagem. Né? Quer dizer, tem algo deste coração selvagem, e aí nós estamos falando do coração selvagem também, num outro sentido, né? Porque a pequena flor vive lá no centro, bem no centro da África Equatorial, né? Numa tribo escolhida, né? Então, eu acho que ela mantém algo inviolável. E não só aqui, eu acho que ela mantém esse dado de alguma coisa que pulsa, e que é vida, e que é pulsante, e que nos diz respeito, nos serve, né? E que, mas que ela não viola e ela não deixa. Claro, nós ficamos um pouquinho esbarrados aqui, a gente tem alguma informação sobre a pequena flor, a gente também sabe que ela ama o anel do explorador, ela ama a bota do explorador, mas não se explica isso. Ela manda... Essa frase é de um erotismo, é absurda essa frase, né? Ama a linda. bota. Linda essa frase.
Linda essa frase. Ama a bota do explorador, né? Aquele negócio. Há um velho equívoco sobre a palavra amor. E se muitos filhos nasceram deste equívoco, tantos outros perderam um único instante de nascer apenas por causa de uma susceptibilidade nossa, né? Que exige que seja de mim que se goste, não Coloca as duas mãos no peito. É incrível. Mas na unidade da floresta não há desses refinamentos cruéis. E amor é não ser comido. Amor é achar bonito uma bota. Amor é gostar da cor rara de um homem que não é negro. Amor é rir de amor a um anel que brilha. Entende? Você sabe, ela não dá mais que isso. Ela te diz. A Hilde Rosenbaum comenta a passagem, ela diz que a Clarice desdicionariza a palavra amor. Eu gosto muito dessa ideia, né? Que ela tira do dicionário e transforma em outra coisa. Lá no nascedouro do mundo se ama desse jeito. E, quer dizer, nisso que eu digo que é inviolável, porque ela preserva. Nós não vamos explicar por que se gosta, se pode amar um anel. Eliane, tem o Davi Andrade Pimentel, ele fez a seguinte pergunta. Eliane, além de Água Viva, quais outros pontos de contato poderias fazer com Hilda Hilst? Além do erotismo, claro. Acho que, na verdade, ela contrai a boca e os olhos, Clarice e Hilda. Tu poderia falar um pouco arregala os olhos, essa costura, sorri agora discretamente. Contato entre as duas. Eu acho que o ponto de contar são duas autoras muito distintas, mas são duas autoras que estão interrogando o mesmo mistério. E aí, assim, e vão fundo. Também você citou, eu acho que foi você que citou o Mozart, a questão do medo, né? Clarice não tem medo. E Hilda também não. Né? Quer dizer, elas dão uma encarada, né? Profundeza. Né? Eu acho, sinceramente, que há muitos poucos escritores que chegam aí, né? Assim, tão fundo, né? Elas fazem uma espécie de escavação, né? Ontológica. Então, eu tenho impressão, né, que são muito distintas. Ambas têm uma violência poética sem igual no Brasil. São as duas. Assim, essas obras têm uma violência poética que a gente não encontra em nenhum outro escritor nosso ou escritora, eu acho. Né? É claro que a gente pode buscar outros e tal, mas assim, como obra, eu acho muito impressionante. Fora isso, né, eu acho que a Hilda é mais ostensivamente agressiva, mas a questão da violência em Clarice, ela aparece de um outro jeito. As duas são grandes investigadoras do mal, né? E saem, assim, as duas saem muito do lugar comum, né? São absolutamente avessas a qualquer bom mocismo, né? Mas aí a forma, o modo de trabalhar a palavra. E eu fico também. Ela olha para baixo, sabe, saiu no começo bebe água, um copo transparente, Senhora D, que é de vidro. talvez grande romance de Hilda Hilst, que tem um texto maravilhoso da Eliane, que saiu pela Companhia das Letras esse ano. Eu adoro esse texto teu. Ela sorri. E uma coisa que eu penso também, quando essa comparação entre as duas, né, que o Davi pediu, uma coisa que me lembrou também foi essa questão da linguagem, porque, assim, Clarice a gente estava falando dessa redução dessa linguagem até o it da coisa, né? Tem um dos livros dela que fala sobre o it da coisa. E na Obsessão da Senhora D, eu acho maravilhoso, porque, assim, na primeira frase do livro, a linguagem falha, que ela fala:
vi-me afastada, eu adoro essa frase, vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome. Na primeira frase do livro, a linguagem falhou, né? Aí já não é o mínimo, mas é a falha da linguagem. Eu acho essa imagem muito bonita. Essa imagem, ela Ele poderia está de designar um perfil para a pouco a busca da direita, tem uma Clarice costeleta sem nome, né? As longa. duas são o tempo todo. A Clarice é bastante econômica, tem uma presença grande, a figura de Deus, mas ela Ele é coça os bastante cabelos, econômica com Deus. franze a A testa. Hilda Não. vai trabalhar com uma figura do excesso outra, né? Ela vai desdobrar infinitamente o nome de Deus, né? Quer dizer, ela vai indo, né? E a Clarice, nesse sentido, é mais econômica. A frase da Clarice é mais límpida. A frase da Hilda, a Hilda investe nessas falhas. A Clarice tem uma frase mais límpida, não para explicar nada, assim, talvez até no sentido em que a gente usa de Kafka, né? Quer dizer, uma frase muito límpida, você entende o que você leu, mas ao mesmo tempo você não entende aquilo, né? Então, são duas feras aqui da nossa literatura, né? Eliane, eu queria te agradecer. A gente está chegando ao final da nossa visita guiada a Clarice no dia de hoje. E eu queria somente pedir uma última coisa a você, antes de terminar. Eu pensei nessa programação voltada tanto para iniciantes quanto para iniciados em Clarice. Qual seria a tua dica para um iniciante em Clarice? Qual seria a tua dica de porta de entrada? Eu quero perguntar isso a todo mundo que participar dessas lives. Pergunta difícil. Sim. Vamos lá. Olha, eu tenho lido muito em função, enfim, do meu momento e tal, esse livro mesmo, que eu já citei aqui. Ela levanta o livro. Do mundo. Ele está velhinho, Clarice Lispector, tem uma fotografia, Por que A Descoberta do porta de Mundo. entrada? Porque eu acho que a Clarice não está nada interessada assim, em organizar nada na nossa frente, né? E A Descoberta do Mundo é um livro desse que você pode abrir e ler assim, aquela página, né? São fragmentos, tem muita coisa que depois vai virar conto, tem pedaços de contos que depois ela vai publicar de um outro jeito. Tem um montão de fragmentos, tem um montão de nota, tem lembrança. Então, tem um montão de coisa do mundo também que a gente associa ao nosso mundo, mas eu acho assim, um livro extraordinário, é uma delícia. Então, se estiver falando em termos de porta de entrada, eu diria que eu acho que eu fico com ele, sim. Sabe? Um dos meus primeiros que eu li também dela. Ele é um livro de cabeceira, você deixar na cabeceira e abrir, assim, né? Então, exato. muito e eu bom. acho que isso que você falou, né? Eu acho que para também é uma boa porta de entrada, porque essa questão dela de aqui é crônica, depois vira conto, que já apareceu antes, entender essa espécie de bagunça de Clarice de cara é ótimo, porque quando você for para o resto, for para Paixão Segundo GH, for para Água Viva, você já está mais acostumado a uma não expectativa de linearidade, né? Você já sabe. Exato. Vamos dizer que a bagunça antecipa o caos que a gente vai encontrar depois e visitar em outros livros, né? Então, isso mesmo. Perfeito, Eliane. Quero agradecer a você, agradecer a todos que acompanharam esse primeiro dia. Amanhã a gente retorna. Ela sorri. Às 6h, a gente tem uma conversa com a Amélia Reinaldo, arquiteta. Balança a cabeça positivamente. Sobre a relação de Clarice com o centro do Recife. Voltar também essa questão da casa, que é importantíssima a gente bater nessa tecla, porque a Casa Clarice está uma casca de ovo, quase caindo aos pedaços, que é importante a gente falar isso e ver essa relação, né, da cidade com o escritor.
uma relação importantíssima. E depois a gente tem a Marilene Felinto conversando com a gente sobre, entre outras coisas, ela vai falar sobre as leituras dela de Clarice, Graciliano, e também falar da Paixão Segundo GH, especificamente, e dessa relação, né, da Paixão Segundo GH social que o livro tem, que fala muito sobre essa relação de Clarice com as domésticas. É muito interessante. Então, espero vocês amanhã. Obrigado por tudo e obrigado, Eliane. Um grande beijo.